Glória a Deus. Amém? Tudo na paz com vocês? O interessante é porque tudo que tem sido ministrado aqui já está sendo a terceira vez o qual eu e a minha família participamos, né, de ministrações sobre eventos na Casa Amarela sobre honra. Todas as vezes que tem uma série de ministrações sobre honra, todas as vezes desata algo na minha vida. Por isso eu aconselho a você, sempre que houver esses momentos em que vai ser liberado palavras concernentes à honra, não perca tempo, participe. É a mesma coisa, já ouvi essa palavra. Mentira. Sempre tem algo novo, sempre tem algo a mais que desata, que a gente aprende, que a gente absorve, que nós conseguimos romper, que nós conseguimos crescer. Amém? Bom, me foi incumbida hoje a responsabilidade, né, a graça, o privilégio de, em 35 minutos, falar sobre a honra sacerdotal no lar, o impacto de um sacerdote no lar. Você pode dizer isso comigo? O impacto de um sacerdote no lar. Agora eu queria ouvir só as vozes dos homens. Você possa repetir isso comigo em nome de Jesus. O impacto de um sacerdote no lar. Você está disposto para isso? Vamos? Vamos decolar? Vamos subir? Eu conto com o apoio das mulheres nessa noite. Para você que é mulher, que é casada, que você está namorando, noiva, se você deseja, se você sonha que o seu marido seja um homem segundo o coração de Deus. Amém? Não é segundo o teu coração. O homem tem que ser segundo o coração de Deus. Porque se for segundo o teu coração... Bom, eu quero iniciar dizendo algo. Geralmente, tem sido muito comum em que o homem, ele é reflexo da sua casa. O homem, ele é reflexo do que acontece no seu lar. Vocês concordam comigo com isso? Amém? O interessante é que, geralmente, o homem, ele traz aspectos positivos e aspectos negativos. Mas, na maioria das vezes, ele procura potencializar aquilo que não é interessante. E todas as vezes que acontece um lapso, que ele falha, ele pisa na bola, ele comete algo que não é agradável, ele diz logo assim: puxa vida, eu aprendi isso em casa. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi com aquela referência que ele tem. Mas eu quero começar dizendo algo para você. Não importa quem foi o teu pai. Como assim? O que importa nessa noite é quem vai ser o pai dos teus filhos. Eu vim disposto a cutucar um pouquinho. Não importa quem foi, deixa eu te falar algo. Uma das maiores referências de homem na minha vida é o meu pai. Até hoje, algumas coisas que eu venho a fazer, algumas atitudes que eu venho a tomar na minha vida, eu tenho como referência o meu pai. E o interessante, sabe o que é? É que quando o meu pai partiu para o Senhor, quando ele saiu desse plano, eu ia completar 11 anos. Existem coisas hoje que o Espírito me leva para me mostrar como meu pai procedia. Existem coisas que meu pai fazia que não era correto. Mas isso não deixa que venha roubar a referência dele na minha vida. E eu entendi algo. Meu pai foi um homem excelente. Nossa, era um homem de provisão. Era um homem que cuidava da casa. E quando eu vi, eu disse: eu vou ser igual ao meu pai. E o Espírito começou a me mostrar: filho, é interessante que você tenha seu pai como referência. Mas não existe uma referência maior do que seu pai.
sou eu. E eu entendi. E é nessa noite você precisa entender isso. O que vai ser importante é como vai ser, como vai se comportar, como vai agir, como vai proceder o pai dos teus filhos. Amém? Você tem 3 opções nessa noite. Ou você vai ser um modelo bom, ou você vai ser um modelo mediano, ou você vai ser um modelo excelente. E quando eu falo sobre modelo, eu quero deixar bem claro. O sacerdote, quando ele se coloca, quando ele se põe debaixo, o sacerdote, quando ele se posiciona, ele passa a ser um excelente modelo. Não para glorificar, exaltar o nome dele, mas sim para glorificar e exaltar quem age na vida dele e através da vida dele. Eu quero te falar nessa noite, você tem todas as possibilidades do mundo visível e do mundo invisível, para ser um sacerdote de sobremodo excelente nesse plano no qual nós nos encontramos. A pergunta que eu quero fazer, você deseja ser um sacerdote que venha estar em excelência? Amém. Eu queria tanto, eu vi alguns rostos ontem, algumas pessoas, eles não vieram hoje, mas tudo bem, no problem, continuemos. Você se tornará uma candeia. Eu quero iniciar com esse versículo, por favor, põe para mim em Mateus 5. Capítulo do 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um alqueire, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na... Ilumina a todos que estão na... Põe o próximo versículo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você é um homem, você é um sacerdote, você tem que entender que dentro de você emana uma luz, resplandece uma luz que chega a iluminar, a alumiar onde quer que você venha estar. Não porque você pode, mas é porque a luz que existe dentro de você te habilita, te capacita, te dá condição para isso. Eu levei um pouco de tempo para poder entender algumas coisas. E eu sei que eu tenho muito que aprender. Mas o que eu quero falar um pouco é exatamente sobre o posicionamento do homem, do sacerdote. A Bíblia fala sobre a questão do sacerdote. Se nós caminharmos, passearmos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, se a gente parar um pouco, no livro de Levítico, vai falar muito sobre a função do sacerdote para aquela época. E existia uma tribo específica, existia uma classe específica para exercer tal função, que era a tribo de Levi. Mas o que é mais interessante é porque na tribo de Levi eram levantados homens que vinham cumprir papéis muito importantes para aquela época. Nós estamos vivendo um tempo em que você tem tudo para exercer um papel importante nessa sociedade. Um sacerdote não foi somente para aquela época, um sacerdote é para a época de hoje também. Nesses dias o qual nós estamos vendo as ministrações sobre honra, tem sido muito, muito enfatizado a questão da postura do homem. O pai na sociedade, o pai na família, em todos os ambientes. E ficou muito claro, mas é muito notório,
que nós precisamos nos aperfeiçoar. Eu queria que você, homem, dissesse isso comigo. Eu preciso. Diga mais uma vez, eu preciso. Me aperfeiçoar. É necessário. Para que a sociedade, para que tudo venha mudar, é necessário nós passarmos por um aperfeiçoamento. Mas esse aperfeiçoamento, para que venha a acontecer na cidade, para que venha a acontecer no nosso estado, para que venha a acontecer na nossa região, para que venha a acontecer na nossa nação, para que venha a acontecer no nosso continente, precisa acontecer primeiramente dentro de casa. E aí eu quero deixar alguns princípios para se entender, para começar a se praticar, para começar a caminhar debaixo de um entendimento muito claro. Você é uma candeia, e tudo que é candeia, a questão que a função que a candeia exerce é iluminar. Então, dentro de você não pode mais haver nenhum espaço escuro. Tudo tem que ser trazido para a luz. E se você traz para a luz, é porque tem que ser tratado, tem que ser curado, tem que ser restabelecido. Você tem que entender algo muito importante. O plano de Deus sempre é o melhor. O plano de Deus sempre é o melhor na vida de um homem, na vida de uma casa, de uma família, na vida de uma sociedade, na vida de uma nação. Sempre é o melhor. O salmista declara no Salmo 33, no versículo 11, declara assim: mas os planos do Senhor, é isso? A minha versão é um pouco diferente, mas vamos nós. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Eu tenho entendido isso muito claro. Eu tenho procurado praticar isso. Todas as vezes que eu estou na minha casa, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de liberar a palavra na minha casa, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de liberar palavras na vida da minha filha, na vida da minha neta, na vida do meu genro, na vida daqueles que estão próximos a mim, eu libero. Porque eu entendo o peso que acontece, o peso que leva uma palavra liberada em um ambiente de glória. Você está sendo forjado em um ambiente de glória. Você está sendo forjado em um ambiente o qual você jamais imaginou que você fosse passar. Mas se você está passando é porque você está sendo tratado, você está sendo moldado, transformado. Amém? Como criador da família, Deus tem autoridade e sabedoria para fazer leis e dar liderança para os melhores relacionamentos possíveis. O que é que eu estou querendo dizer? Você precisa entender que para os teus relacionamentos fluírem, serem saudáveis, você precisa entender que o plano de Deus sempre é o melhor. E quando eu falo a área do relacionamento, são em todas as áreas. O homem, o sacerdote, para poder influenciar a sua casa, ele tem que ter um relacionamento saudável. Pastor, e o que é um relacionamento saudável? Você vai já entender o que é um relacionamento saudável. Outra coisa que você tem que entender, você sempre tem que se esforçar por algo melhor. A Bíblia diz que nós devemos caminhar de glória em glória. Um dos grandes problemas dos sacerdotes da nossa geração é porque eles alcançam um nível e se acomodam nesse nível. Ah, eu instituí a minha casa. Eu me casei. E às vezes se acomoda. Uma coisa é você se acomodar, outra coisa é você descansar. É necessário descansar, mas nunca se acomodar. A zona de conforto tem sido uma zona em que os homens, o sacerdote tem sido roubado. Quando ele entende que ele não pode se acomodar, e quando eu falo acomodar, é no sentido
negativo, no sentido pejorativo da palavra. Não é a questão de você, eu tenho que ter bons cômodos na minha casa. Não, você tem que ter uma casa boa, você tem que ter um carro bom. É isso que o Senhor deseja para você. Você tem que ter bons relacionamentos, mas você tem que entender que você não pode parar por conta de situações agradáveis na tua vida. A não ser que Ele te direcione. Aí é uma outra situação. Você tem que entender que você, homem, você é responsável por você. Como assim, pastor? Você é responsável pelas atitudes que você toma. Você é responsável pelo que você fala. O grande problema é porque às vezes nós achamos que os responsáveis dos nossos atos são os outros. Uma coisa que eu achei muito didática esses dias, que tem sido muito didática na minha vida, foi a questão de... Na minha casa nós temos mudado de carro. O outro carro que nós tínhamos, quando você atingia a velocidade de 60 km, ele apitava. Pip! Eu entendi, opa, eu estou no meu limite máximo. Eu tenho que controlar. E eu aprendi muito, eu fui muito ministrado com isso. Como assim? Eu sou muito ministrado com as coisas, porque eu tenho entendido que tudo é espiritual. Para aqueles que são espirituais. O carro que nós temos hoje, ele apita, não quando eu atinjo o limite de 60 km. Hoje ele apita se eu estiver andando sem um cinto de segurança. Se eu saio no carro e eu atinjo uma velocidade superior a 20 km, ele... Pip! Eu tenho sido muito ministrado com isso. Como eu tenho sido didatizado com isso. Mas isso é algo que deveria ser natural na vida de um homem. Natural na vida do homem que tem uma habilitação, o qual ele recebe um documento dizendo que ele está habilitado para dirigir, a conduzir um veículo. Porque quando nós vamos passar por provas, por cursos dentro do Detran, nós somos ensinados a isso. Eu estou te falando, mas entenda, eu não ando sem cinto de segurança. É porque aconteceu uma vez de eu tirar o carro de dentro de casa e encostar. E quando eu acelerei, o carro apitou. E eu entendi, e eu percebi isso. E no painel fica a luzinha acesa lá. O desenho lá do bonequinho sem um cinto. Existem coisas que são naturais na vida de um homem e às vezes ele deixa passar desapercebido. E é necessário sempre você ter uma atenção exclusiva em algumas áreas na tua vida. Outra coisa que eu quero falar é sobre com Deus. Diga comigo, com Deus. Todas as coisas são possíveis. Existe uma grande diferença de com Deus todas as coisas são possíveis. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe uma grande diferença da frase que se diz assim, eu quero, eu posso. Existe uma grande diferença. Às vezes, o homem ele tem que entender algo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Eu quero, eu posso. Por que você pode? Quem diz que você pode? E por que você diz que pode? Não sei se você percebe a inversão de uma autoridade ferrenha. E às vezes, nós queremos fazer isso dentro de casa. E não é assim. Nossa. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão de você entender os princípios da honra sacerdotal. Quando eu entendo o princípio que existe em uma honra sacerdotal, em uma casa, na vida de um homem,
tudo pode ser transformado, tudo pode ser moldado. Eu posso muito bem, quando eu caminho debaixo de um entendimento, sabendo dos princípios que existem na vida de um sacerdote, eu já não tenho mais como exemplo as coisas negativas que passaram na minha vida, as experiências antigas, as más experiências, as coisas que tinham os maiores motivos para me levar a uma condição de um homem totalmente ao contrário do que se diz a palavra, totalmente fora de uns princípios eternos. Como é que eu posso falar com você sobre isso? Porque você tem que entender uma coisa muito grande na tua vida. E eu estou sendo muito específico aos homens nessa noite. Independente da tua idade, independente da tua condição social, independente da tua situação financeira. Porque a honra, ela não depende da tua situação social, da tua situação financeira, não. A honra, ela é uma situação, ela é um estado contínuo na vida do homem. Como eu posso falar isso? Eu tive muitas experiências na minha infância sobre questão de honra. Eu tive muitas experiências boas, já tive muitas experiências ruins. Uma das experiências que eu tive na minha vida foi que alguns dos meus familiares chegaram para mim e disseram assim, você não é companhia para o meu filho. A minha família ficou chateada, eu já não tinha mais a referência de pai. Mas dentro de mim, algo falava, você é boa referência. Você é boa referência. Passei por perrengues, passei por situações delicadas, por necessidades. Mas nunca deixou de brotar dentro de mim. Você é uma boa referência. E o interessante é que hoje eu entendo que a voz que falava, que bradava dentro de mim, não era uma voz qualquer. Era uma voz que hoje eu entendo que ele é meu amigo, ele é meu companheiro, ele nunca me abandonou, que se chama Espírito Santo. Hoje eu entendo porque ele falava, você... E essa voz que bradava assim, você é boa referência, me livrou de morte. Essa voz que bradava dentro de mim, me livrou de atitudes errôneas. Eu tinha um círculo de amizade que 80% desses meus amigos tiveram consequências horríveis. Um morreu envolvido com droga, o outro matou o pai, sabe? Mas eu sabia que existia uma voz que dizia, você é uma boa referência. Mesmo em determinados momentos que eu não tinha um pai como referência na minha vida, mas existia uma voz dentro de mim. Ei, deixa eu te falar algo. Dentro de você existe uma voz sempre bradando, você é uma boa referência. Você é um homem de sucesso, você é um homem que pode vencer, você é um homem que pode, você é um homem que vai conseguir vencer. Mas entenda, essa voz que eu estou querendo te falar é uma voz que vem da parte de Deus para a tua vida. O grande problema é porque nós esquecemos de ouvir a voz de Deus. O homem que age, o sacerdote que age conforme a vontade do Senhor, ele consegue um sucesso em 100% das áreas. Em 100% das áreas. E sabe o que eu entendi? Que honra não é um sentimento. Honra é uma decisão que o homem tomar na vida. Que ele decide tomar na vida, aliás. Quando eu decido honrar. Quando eu decido caminhar em honra. Quando eu decido me colocar debaixo de um ambiente onde a honra é sobremaneira forte, ela começa a desatar algo. O interessante é que, se a gente for analisar, é que para você caminhar em honra,
você tem que sempre entender os princípios. E os princípios, ele nunca, na sua maioria das vezes, ele nunca é algo novo. Sempre é algo antigo. E eu quero fazer, eu quero exemplificar isso. Hoje é muito comum você ver pessoas pegar móveis antigos e restaurar. Tem pessoas que gastam um determinado valor para restaurar um móvel antigo. Por quê? Porque é madeira boa, é algo excelente. E tem pessoas que pegam, remodelam esses móveis, eles restauram e vendem de um valor muito, muito maior do que o que eles valiam. Aí mudou-se o nome. Já não é mais um móvel antigo, né? Já mudou o nome. Ele já passa a ser uma antiguidade. Sabe o que é interessante? É porque para um homem ele caminhar segundo os padrões de Deus, ele sempre tem que voltar às veredas antigas. Ele sempre tem referência na sua antiguidade. O interessante é porque a Bíblia nos deixa uma janela enorme mostrando quem foi Noé, quem foi Abraão, quem foi Jacó, quem foram os grandes patriarcas que nos levaram a uma condição. Hoje, se você entende um pouco de princípio, é porque foi se aberta uma janela através da Bíblia para te mostrar alguns princípios que você precisa, é necessário você manter esses princípios. Eu nunca vi, eu desconheço um homem que honrou pai e mãe, ele tem insucesso. Eu desconheço. Sabe uma das coisas que o pastor William ministrou aqui? Sobre a questão de pedir a bênção. Eu tenho 46 anos hoje. Mas todas as vezes que eu me encontro com a minha mãe, pode ser dentro de um supermercado, em um shopping, pode ser em uma praia, pode ser dentro da igreja. A bênção, mãe. A bênção, mãe. Quando a mãe abençoa, quando um pai abençoa, quando o sacerdote abençoa o ambiente, é inevitável a bênção não vir. Ela tem que vir, ela tem que descer. Você, homem, aprenda a abençoar. Pastor, mas o senhor não passa pelo que eu passo. Eu não estou preocupado com o que está passando. Eu estou querendo me preocupar, eu estou querendo focar no que você tem que fazer para você passar tranquilo por onde você está passando. E uma das coisas que você tem que ter é uma boca santa, uma boca para liberar palavras de bênção. Minha boca tem que liberar bênção, minha boca tem que liberar saúde, a minha boca tem que liberar uma prosperidade, a minha boca tem que liberar paz. A pastora Cris falou aqui sobre José. Olhe sobre a história de José, o que fala na Bíblia, se em algum momento ele murmurou. Olhe, vamos analisar. Ele não se preocupou, ele estava focado. Sabe quando um homem, um sacerdote, quando ele foca. Outra coisa que o sacerdote tem que entender. Se ele decidiu honrar, ele tem que agir. Diga comigo, agir. Toda decisão, ela vem, consequentemente tem a ação. Se você decide e não age, você não consegue fazer nada. Agora, se você decide e age, honrar significa isso. Eu decidi, eu vou fazer. Você pode dizer isso comigo? Eu decidi, eu vou fazer. Abraão, me dá teu filho. Noé, prepara a arca. Moisés, vai tirar o povo do Egito. Você entende o papel de um sacerdote em uma geração? Você entende o papel de um sacerdote no local onde ele está inserido? Pastor, mas eu não sou o sacerdote da minha casa. Eu tenho um pai. Eu tenho pessoas acima de mim.
Samuel. Com que idade Samuel começou a ouvir a voz de Deus? Com que idade Samuel foi levantado para levar uma palavra para Eli? Com que idade? O grande problema é porque nós estamos nos preocupando com uma idade cronológica, com uma situação que é passageira. Você tem que começar a se preocupar com coisas eternas, que quando você começa a absorver as coisas eternas, as que são visíveis nesse plano, você começa a transicionar, você começa a passar, você começa a se mover de outra forma. Na semana passada, segunda-feira, eu estava em casa com a minha esposa, e a gente estava no escritório, e eu estava na minha mesa e ela estava na mesa dela. E a gente estava exatamente compartilhando sobre essa questão da palavra. Né? E teve uma hora que eu sentei, e eu botei o fone de ouvido, e eu comecei a fazer um soaking, para eu mergulhar na palavra. Eu senti algo assim, ó. Fiz. Eu senti a minha casa, o ambiente onde eu estava, eu senti fazendo assim, ó, subindo. E para você melhor entender, sabe quando você tem uma vertigem, que às vezes você fica meio zonzo, se as coisas ficam meio, né, balançando, e eu parei e eu disse, o que foi isso? Ele falou, eu estou levando vocês a um novo nível. Eu cheguei para a Cristiane e disse, amor, nós somos levados a um novo nível hoje. Ela parou, olhou para mim, como assim? Eu comecei a liberar aquilo que o Espírito estava falando comigo. E eu fui perguntar ao Espírito, por que isso? Porque você tem se posturado como um sacerdote nessa casa. Você quer que a tua casa mude? Estou perguntando aos homens. Você quer que a tua situação mental mude? Você quer que a tua situação financeira mude? Você quer que a tua casa tenha a paz que excede a todo entendimento? Você quer ser o homem que quando chegue na tua casa, a tua esposa tenha preparado um jantar? Amém? Tenha intimidade com Deus. Sabe o que é interessante, né? Que a gente fala assim logo, né? Chegar em casa, quer que a mulher tenha preparado a comida, amém? Mas você já pensou também o fato da tua esposa ir ao supermercado fazer compras e quando ela chegar, você está preparando com uma bacia de água morna, preparado na sala, você preparou um lanche para ela, o teu filho chega da escola, e aí filhão, como é que foi a aula hoje? Vamos sentar, vamos conversar, qual foi a tarefa que você recebeu? É bom, cara. Sabe? Eu quero testemunhar algo nessa noite aqui. Deus tem me dado oportunidades. E hoje eu vinha conversando com a minha esposa. Nossa, cara. É incrível como a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus tem sido grande na minha vida. Porque aquilo que era vergonha, Ele transformou em honra. Aquilo que era motivo de tristeza, de choro, Ele transformou em alegria. Aquilo que era escassez, Ele superabundou. E eu comecei a perguntar, eu comecei a sorrir dentro do carro e a Cristiane começou a me perguntar o que foi. Eu disse, não, as coisas que o Espírito está me falando aqui. E ele começou a me trazer o passado. Tu lembra disso aqui? Tu lembra do que tu passou? Tu lembra das privações que tu teve? A situação é outra. A situação é outra. Diga assim, o quadro vai mudar. Diga, homem, em nome de Jesus, eu sei que você tem força. Toda vez que eu vou falar essa palavra, ela engancha. Testosterona. Eu sei que você tem o suficiente. Então diga assim comigo, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. A partir de mim. E eu quero agora, para a gente encerrar, que eu já estou caminhando para a reta final. Você tem que entender algo. Primeiramente, Deus antes de tudo e de todos. Deus sempre tem que ser antes de tudo e de todos. A Bíblia fala, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas
Aqui não precisa nem estudar um pouco, falar sobre todas. No grego, no hebraico, no aramaico, no chinês, no japonês, todas são todas as coisas. A família antes da profissão. Você pode ter o melhor trabalho do mundo, mas se você não focar na tua família, se você não focar, não for atento à tua esposa, dar a atenção devida, se você não amar teus filhos, você corre um sério risco. Eu ainda vou ser mais ousado. Você está caminhando para um fracasso na tua vida. A esposa é antes dos filhos. Sabe o que a Amanda falou ontem? Quando ela começou a pensar, quando nós tivermos os nossos filhos, aí nós vamos ter uma segunda lua de mel. E eu ergui os braços glorificando, sabe por quê? Porque eu estou vivendo isso. Eu estou tendo uma segunda lua de mel. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. E deixa eu falar para os casados, recém-casados. Olha, a segunda lua de mel não se compara com o peso de glória. A glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Entenda isso em nome de Jesus. Amém? Quarto, os filhos antes dos amigos. Os filhos têm que vir antes dos amigos. Vocês estão entendendo o processo? E eu quero falar algo que você pode até te chocar nessa noite. A profissão antes da igreja. Um dos grandes problemas dos sacerdotes dessa geração é porque eles querem se casar com a igreja. E eu ouvi algo aqui na Casa Amarela que entrou dentro de mim e rasgou. Quando eu entendi que a igreja já tem um noivo. A igreja já tem um noivo. Se você entende que você tem um chamado para a obra, você tem que entender algo. Eu vou trabalhar para alcançar esse processo. Nada que antevém da obra, você não consegue atingir um espaço, um tempo, concluir algo, se você não fizer um esforço. E é necessário você trabalhar. Se existem projetos para ser liberado nessa casa, você vai ter que entender uma coisa. Você vai ter que trabalhar. Você precisa se empenhar nisso. Você não pode deixar que as coisas venham ser invertidas. E entenda, igreja é uma coisa, Deus é outra. Buscar em primeiro lugar o meu reino. É Deus que você tem que buscar. A igreja é consequência da tua busca com Deus. Você vai ter relacionamentos saudáveis, fortalecidos dentro da casa, dentro do ambiente da igreja, se você tiver intimidade com Deus. Porque se você não tiver, nada feito. A igreja é isso que eu estava falando, que ela já tem um noivo. Você é apenas aquele que cuida, que organiza, que ajuda. Você é amigo do noivo, você tem que fazer por onde, você só viabiliza algumas coisas. O sétimo é que eu quero que isso seja incutido na tua mente. Você tem que ter estabilidade. Diga assim, eu preciso ser estável. Eu tenho que ter. Diga, eu tenho que ter uma estabilidade. Entenda, uma estabilidade espiritual, uma estabilidade emocional e uma estabilidade financeira. Quem está falando para vocês é um homem que já teve instabilidade nessas três áreas. E graças a Deus, porque eu tenho entendido, porque eu tenho caminhado debaixo de um manto. Graças a Deus, porque eu entendo o que é o peso, o valor. A fortaleza que é você caminhar debaixo de uma paternidade, uma verdadeira paternidade. Coisas foram desatadas. Só para vocês entenderem algo. 10 anos, amor, que a gente estava querendo fazer aquele negócio lá em casa. Há 10 anos, eu e a minha esposa, nós tentávamos nos organizar para organizar algo na nossa casa. Bastou uma palavra liberada do meu pai espiritual, da minha paternidade.
Bastou eu entender. Bastou me colocar debaixo. Bastou eu obedecer. Coisa que 10 anos nós já estávamos tentando fazer. Em 2 semanas nós concluímos. O sacerdote, ele sempre tem que ter alguém acima dele. Para quem confessar, para quem receber, para quem pedir orientação. Você quer ser sacerdote? Amém? Você tem que exercer o perdão. O perdão é uma chave que te transiciona de um ambiente para outro. Você tem que praticar o perdão. Você tem que receber perdão. Você tem que saber pedir. Você tem que saber liberar. E eu vou começar a falar algumas coisitas aqui. E eu queria que, se você está entendendo o que eu vou falar, eu queria que você, homem, primeiramente os homens. Porque eu tenho entendido que quando algo vem sobre o sacerdote, discorre sobre toda a casa. Você tem que entender. E se você estiver entendendo, você vai se colocando de pé. Amém? Você tem que entender que as palavras que você declara, elas atingem, elas afetam o destino da tua descendência. Você tem que entender que as palavras que você declara no teu casamento se torna saudável, se torna inabalável. As palavras que você declara sobre a tua vida financeira te fazem fortes, te fazem um homem estável, te fazem um homem equilibrado. A maneira como você libera a palavra sobre a tua descendência, os teus filhos, os teus negócios, os teus bens, sobre tudo que vem sobre a tua vida, te torna uma pessoa estável, porque você busca a presença, porque você tem entendido a palavra. Você tem que, como um sacerdote, você tem que respeitar a mãe dos teus filhos. Como um sacerdote, você tem que gastar tempo com os teus filhos. Pastor, mas eu não tenho filhos. Comece a planejar, a não ser que você não queira ser um eunuco. Mas eu tenho certeza que a maioria dos homens que estão aqui, aqueles que ainda não são casados, projetam, sonham em se casar. Sabe o interessante? É porque essa semana, Deus me trouxe a memória, quando eu tinha 14 anos, que eu sonhava com casamento. E hoje o que eu estou vivendo no meu casamento foi o que eu sonhei quando eu tinha 14 anos. Palavras que eu liberava na minha adolescência estão vindo hoje. As palavras que você prepara em um ambiente profético, elas se tornam palpáveis. Ouça primeiro, fale depois. Ouça, olha o tamanho das minhas orelhas. Ouça primeiro, fale depois. Discipline com amor se você tem filho. E o último, seja um modelo. Seja um modelo. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você deseja ser um modelo? Você está disponível a caminhar para se tornar um modelo? Eu falo aqui não é de modelo de moda não, porque... Mas eu estou caminhando para ser um modelo sacerdotal para essa geração. Eu estou caminhando para ser um modelo de sacerdote no meu lar. E hoje, antes eu tinha medo de falar isso, mas hoje eu falo com total respaldo, debaixo do sangue de Jesus Cristo, debaixo do sangue do Cordeiro. A minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero nesse instante fazer algo. Se você tem tido dificuldade em algumas áreas, do qual foi relatada aqui, do qual foi dita aqui, e você está disponível para romper com isso, eu quero te chamar para que você venha até aqui. São atitudes que movem os sacerdotes em uma geração, são as atitudes que ele toma.
Eu vou subir a montanha, eu quero, eu desejo isso, eu quero. Essas palavras que foram ditas aqui, eu anseio, eu vou alcançar isso. Porque eu preciso romper nisso. Deixa eu dizer algo para a tua vida, em nome de Jesus. Chegou o tempo de você romper, chegou o tempo de você transicionar. Você não está aqui por acaso, você veio aqui porque o Espírito quer te pegar nessa noite e quer te levar a um outro nível. Ele quer te levar, Ele quer te puxar. E você quer um conselho? Deixa Ele te levar. Leva-nos, Senhor.